galera empreendedora, meu nome é Gustavo. Inicia aqui nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos, né não, Ney? Isso aí. O Fortcast, o podcast para você que gosta de empreender, para você que tem aquela veia empreendedora, para você que, cara, quer abrir um negócio, quer desenvolver, quer ter uma mente disruptiva, é para você esse podcast. Então você acompanha a gente aí, já segue nossas redes que está aqui embaixo. E para quem esse podcast, né? Para quem esse podcast foi feito, quem que a gente quer atrair? Você que já tem uma empresa, sabe, comerciante, vamos ter vários comerciantes que vão participar aqui com a gente nesse bate-papo. Isso. A gente vai ter aí pessoas, figuras públicas, personalidades da cidade, políticos, que já está nesse meio aí, que pode contribuir para a sua empresa, para o crescimento da sua empresa. Vamos ter comerciantes da cidade, como eu falei, professores, tudo que possa, né? Aquela pessoa que pode contribuir para o seu negócio, pode contribuir para o crescimento da sua empresa ou para a sua ideia, para a germinação dessa ideia na sua mente, vai estar aqui no Fortcast. A gente está aí lutando aí para trazer essas pessoas aqui para falar com a gente. E hoje, né, nada mais, nada menos, a gente tem aí o nosso grande Ney Caldeira, um grande empresário da cidade de Trindade e presidente do grupo, né, do Varejo Forte. E ele vai falar um pouco com a gente, dar as dicas. Ele tem um currículo bastante grande, eu até anotei aqui, porque é bem grande mesmo. Então, pega aí, né? Ney Caldeira, ele é brasileiro, empresário, ele é programador, estudante, músico, casado, pai cristão e sócio fundador do Varejo Forte. Com vocês, Ney Caldeira. Isso aí, muito obrigado, Gustavo, pelo convite, né? Tá iniciando esse projeto aí hoje. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande, né? E é uma responsabilidade também, porque a gente tem um planejamento de receber várias pessoas aqui da nossa cidade, pessoas de influências, pessoas de renome, pessoas que podem estar somando e contribuindo muito para quem está começando o seu negócio, para quem já tem a sua empresa há alguns anos, né? Então, a gente tem isso como consciência, que é sempre bom aprender um pouco mais, ouvir as experiências do outro, né? E essa é a ideia do projeto. E é uma honra estar aqui iniciando, né? Bacana. Começando esse projeto juntos. E é muito bom quando a gente junta, né, experiências de pessoas que já viveu ali, né? Já viveu, seja no varejo, na área de serviço, na área de produtos, seja uma pessoa que já passou, já abriu empresa, talvez já até quebrou, né? A gente tem muito que aprender com quem quebrou. Às vezes as pessoas olham, quebrou, é ruim. É um aprendizado, então a gente vai ter aqui vários desses aprendizados. E hoje, Ney, eu queria que você contasse aí a sua experiência que você tem com empresas, Ney, né? Contar a sua história, como que foi que você entrou nesse meio aí de empresas, de negócio, de empreender, né? Sim. Na verdade, assim, isso já veio meio que de berço, né? De família, né? Meus pais sempre foram comerciantes. A minha primeira experiência com o varejo foi com a minha família. Meu pai e minha mãe tinham um mercado, eu tinha ainda por volta de 5, 6 anos de idade, né? Então a gente já estava ali dentro do comércio, cresci dentro do comércio. Até eu brinco, né? Eu brinco que eu fui feito em cima de uma banca de verdura, né? Então é uma brincadeira assim que eu costumo contar. Então, quando eu tinha já meus 6, 7 anos, era algo comum para mim, né? Tá ali na época era uma espécie de um verdurão, né? Então, ali a gente já tinha o contato com o cliente, já era comum para mim essa rotina de fazer troco, receber. Na época, balança, né? Tinha que pesar na mercadoria, as balanças eram aquelas balanças de peso, de né? peso, você ficava passando ali, não tinha essa digital, né? Quando surgiu o digital para a gente, já foi algo muito bacana, muito moderno. Então, assim, começou de cedo, essa é a nossa realidade. E isso, na época, meu pai, esse comércio da família era no Pará, na cidade que chama Parauapebas, e aí a gente ficou lá, eu saí de lá aos 11 anos de idade, né? Tinha 11 anos, uma fatalidade, acabou acontecendo uma tragédia, a gente foi alvo, na época lá, de um assalto, né? Dentro do mercado. Comércio. Dentro do Você mercado. vivia ali. Isso. E nessa ocasião a gente acabou perdendo meu pai, nessa ocasião. Então, assim, eu, de certa forma, eu tinha tudo para não querer me envolver com comércio, com varejo, enfim, nunca mais, né? Assumir esse tipo
de preocupação, de responsabilidade. Mas isso ficou tão impregnado nas nossas veias que não tem como. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer, e daí para frente a gente vai construindo a nossa história, né? Tive outras experiências também, outros comércios, mas esse foi o pontapé inicial mesmo, né? Foi algo que marcou muito a minha vida. O empreendedorismo, né? Ele tá na veia ali do empreendedor em si. Essa veia empreendedora, às vezes, ela vem de criança. Às vezes não, às vezes cresce do momento ali, da necessidade, né? Ali na pandemia a gente conhece vários empreendedores que surgiu da necessidade. Sim, Nunca sim. empreendeu na vida, mas surgiu a necessidade, viu aquilo ali, viu que é uma oportunidade de crescimento, de prosperar para a família dele e empreendeu. E tem essas histórias que a gente quer, grande parte, né, que nasceu ali dentro já de um comércio, que Sim. é a sua, bacana. E você, quando foi ali que você falou assim, agora é a minha vez de Então, entrar? assim, terminando essa experiência, é algo engraçado porque nunca se distanciou, né? A gente, nessa época, então, a gente veio para Trindade. Então, eu cheguei aqui em Trindade com meu 11 anos de idade. Tem na faixa já de 25 anos que eu estou aqui em Trindade. Considero Trindade hoje como minha cidade natal. Tenho um amor muito grande por Trindade. Então, quando chegamos aqui, aquela situação, né? Acabamos de perder o pai, o esteio da família, então todo mundo teve que trabalhar, né? Um arruma um serviço num canto, outro arruma no outro. Embora eu fosse novo ainda, 11 anos, eu fui trabalhar. Fui trabalhar numa mercearia. Era o que eu sabia fazer, então fui trabalhar numa mercearia. Comecei numa mercearia que ficava ali próximo do Colégio Padre Pelágio, na época do Fernando, que era o proprietário. Comecei a trabalhar lá com ele. Depois disso, já depois de um tempo, eu tive uma experiência também, enquanto criança, na faixa de 16 anos, trabalhando no supermercado Imperial, na época ainda do seu Edson, quando o seu Edson ainda era vivo, bem no início também ainda do supermercado Imperial. E aí foi seguindo, né? Lógico que, mesmo sendo criança, não podendo trabalhar, mas a gente precisava trabalhar para manter o sustento da casa Necessidade. mesmo, né? Mas eu não falo que isso foi ruim, na verdade isso foi muito bom, né? Nos deu condição de aprender coisas na prática mesmo e nos ajudou a formar o perfil, o caráter do que a gente é hoje, que é trabalhar para conquistar as coisas, lutar para conquistar as coisas. E não tem outro caminho senão o caminho da honestidade, né? Trabalhar, lutar, mas com honestidade. Esse é o principal. Então, depois, aqui em Trindade já teve essas experiências. Depois disso, fiquei um tempo ainda como criança, ainda no Imperial. E daí a minha mãe, como o espírito aí comerciante, empreendedor, resolveu montar uma pamonharia. Então aí saí do mercado, vim trabalhar com minha mãe e aí fui ser pamonheiro, ajudante de pamonheiro. Porque empreendedor não tem isso, né? Seja um supermercado, pamonharia ou uma grande indústria, ele tá ali. Não tem jeito, Gustavo, não tem jeito. Você não consegue se ver fazendo outra coisa, né? É, Não consegue se ver fazendo outra independente coisa. do que é ali o nicho do negócio, né? Para Sim, empreender. sim, sim. E na pamonharia foi muito bacana, porque aí a gente já, aquela experiência familiar também, né? E tudo era muito difícil, a gente estava começando, não tinha muito capital, né? E é uma realidade de muitos empreendedores, né? Se a gente analisar hoje, a grande maioria dos empreendedores no Brasil, ele inicia sem preparo, sem capital, e com muito esforço, com muita luta, a grande parte consegue vencer e romper, né? E outros, infelizmente, ficam pelo caminho, né? E é algo que a gente vai debater aqui hoje, né? Os possíveis motivos disso também. Mas, assim, nessa experiência familiar, a gente trabalhava assim, muito informal na época, né? Então era tudo muito manual, né? Os processos de controle, de tudo isso era muito manual. E acabou que depois de uns 2, 3 anos, minha mãe resolveu encerrar. Ela tinha passado um concurso público da Prefeitura Municipal de Trindade e da Prefeitura Municipal de Goiânia. Então ela resolveu encerrar e eu fui trabalhar numa outra oportunidade, que já foi a fábrica de bola, que era aqui em Trindade também. Você lembra dessa fábrica? Aham. Da Trimbol. Timbal, né? Trimbol. Sim, sim. Ela, inclusive,
era, era de um amigo, né? Acabou a gente formando amizade, que é o Vanilton. O Vanilton, que era proprietário, junto com um outro senhor, que agora não me recordo o nome. E lá também foi uma experiência bacana, porque a primeira experiência no ramo da indústria, né? Que aí o fluxo de produção, aquela questão toda. Embora eu trabalhasse na linha de produção, mas você já via esse fluxo, né? Conhece, né? Ele É o tá fluxo dentro dos de processos já. volume, né? De produção, de entrega, aquela logística toda que é bem diferente do varejo, bem diferente mesmo. Bem diferente mesmo. Bacana. E depois você mudou sua trajetória aí para outro ramo, né? Sim, na época dessa fábrica de bola, o meu primo começou, veio com um projeto, né, de um curso lá no Sebrae, no Senai, aliás, lá na Vila Canaã, em Goiânia. Um curso de montagem e manutenção de computadores. E aí eu entrei nesse curso com ele, fiz esse curso lá, inclusive o Senai, o Sistema S, né, tem uma estrutura muito boa, tem apoio para o micro e pequeno empreendedor aí, ajuda muito, né, o serviço deles, que vale, é importante a gente salientar isso, deixar isso aqui registrado. E lá, então, eu fiz um curso, primeiro curso na época, desse montagem e manutenção de computadores, e depois eu já saí da fábrica de bolas e já fui para a minha primeira experiência com tecnologia, que foi na Castro Computadores, né? Era uma empresa tradicional de Bem tradicional Trindade, de Trindade, foi né? uma das pioneiras, né, Verdade. nesse Sim. segmento. Comecei a trabalhar lá, na época como auxiliar técnico, né, a parte de reparo, manutenção mesmo de computadores. Foi a época que eu consegui também comprar meu primeiro computador, levo na época 24 chequezinhos ficou lá, quase que o rim também. A9, você comprou um Pentium 2? Rapaz, né, eu acho que era um Duron, Nossa. É isso mesmo, AMD Duron, isso mesmo. Época das memórias Ó, para DIN você que ainda. tá nos ouvindo e vendo aqui agora, esse computador que ele tá falando, com certeza o celular que tá na sua mão agora, ele é 10 vezes 10 melhor. vezes melhor do que um Melhor. computador. Justamente. Depois, por exemplo, eu levava em média de 3 4 horas para baixar uma música, quando eu queria baixar uma música, na época do Casar, né? Exato. Emule, essas coisas. Então eu levava de 3 a 4 horas para baixar uma música de 3 mega, 4 mega. Hoje você baixa uma música dessa em 5 segundos, 3 segundos, dependendo da conexão, até menos, né? Então, para você ver a evolução desse tempo, né? E aí foi minha primeira experiência. Lá foi onde eu pude aprender muito mesmo, nessa área de tecnologia. Massa, bacana. E daí surgiu o seu primeiro negócio. É, Aí que a gente quer entrar aqui agora, né? agora a gente vai. Que onde que a gente vai entender aqui por que o Ney fez isso, por que ele foi abrir o negócio dele, por que eu não continuo trabalhando aqui na casa, por que eu não continuo aqui, né? Tá bom aqui daquele jeito, mas por que eu abri um negócio, Ney? Por quê? Na verdade, o que aconteceu? Né? Lá na Castros mesmo, eu comecei a ter interesses, né, por outros segmentos. Por exemplo, a parte de Linux, comecei já a desenvolver interesse por Linux, estudar um pouco dessa parte. Na época era só o Windows, né? Ainda era o Windows 98, estava começando o 2000, aí o pessoal instalando, depois veio o Windows XP. Mas, enfim, eu comecei a ter interesse por estudar um pouco Linux. E aí, olhando dentro até de uma versão do Linux que era muito usada, que eu acho que é Kurumin. E aí dentro lá eu vi um curso em Brasília, um curso de desenvolvimento web, né, webmaster, na verdade, que era o que a gente hoje talvez chama aí de full pack, né, os desenvolvedores full pack. Mas na época era o quê? O webmaster era o cara que sabia web design e sabia a parte também de programação, né? E aí, Ney, o espírito empreendedor, não pensou duas vezes. Nessa época eu tinha uma moto, uma Bis. O curso na época era R$ 2.400. Que era muito Né? Era dinheiro. muito dinheiro. O que eu fiz? Eu vendi a Bis, que era a única coisa que eu tinha. Acho que na época eu vendia por 2.800 e paguei o curso. Pedi conta, conversei com o meu patrão, inclusive a gente é amigo hoje, é um bom nome para a gente trazer aqui, para a gente conversar numa oportunidade.
Pedi conta e fui para Brasília fazer curso, tive o apoio lá da minha família, meus tios, tinha uma irmã que morava lá, então me deu um apoio e eu fiquei lá 4 meses fazendo curso de programação, design web, abordar HTML, PHP, CSS, enfim. Bacana. E fiz também na época lá de administração Linux, administração de servidores, então lá eu cheguei a ver proxy, servidor Squid, enfim, bastante coisa também que veio a casar junto também. Depois que eu finalizei esse curso, tive propostas, né, de ficar lá, de trabalhar lá. Graças a Deus, os desempenhos meus no curso foi excelente. Então, os próprios professores queriam que eu ficasse lá para trabalhar. Mas eu já tinha uma oportunidade de trabalho aqui, né, já tinha essa visão de montar algo aqui. E aí eu optei por retornar. Retornando, dei início, então, à minha primeira empresa, que foi o Grupo SDI, que, se não me engano, foi fundado em 2008. A data de fundação dela foi quando eu retornei. E nosso primeiro cliente foi a Câmara Municipal de Trindade. Já foi um desafio, né? E aí estava meio que surgindo essa parte ainda de desenvolvimento, né? Aqui na região, desenvolvimento web. Então a gente foi um dos pioneiros nessa parte. Aí fomos alavancando, começamos a desenvolver portais, sites para várias empresas aqui das cidades. E aí é onde a gente surgiu, então, a fundação do Grupo SDI, que era uma empresa de tecnologia voltada para desenvolvimento web, sites, portais, e voltada também para a parte de informática, assistência técnica e vendas de suprimentos de informática. Grupo SDI, que significava Service Design na Internet. Isso. Né? Que o que vos fala aqui, Gustavo, já trabalhou aqui com ele. Trabalhou. Né? Tanto a minha entrada aí na tecnologia, na parte de TI, foi aqui, trabalhando com o Ney, no Grupo SDI. E bacana, né? Ali você viu uma oportunidade. E que me orgulha muito, Gustavo, de ter participado também, de certa forma, mas os méritos são todos seus. Foi de grande aprendizado, né? Assim, para aprender mesmo, aprendi pra caramba. Mas enfim, aqui a gente viu no Ney, que deu para perceber até agora, foi que ele abraçou a oportunidade, né? Que é o que o empreendedor faz. Sim. Ele viu uma oportunidade ali, pegou, cresceu, primo deu oportunidade de computador, foi ali, fez o curso, viu uma oportunidade longe, teve que abrir mão de coisas, que é o que o empreendedor faz hoje. Hoje o empreendedor tem que abrir mão, às vezes, de um lazer, tem que abrir, às vezes, de um momento ali, ele tem que abrir mão para quê? Para poder abraçar uma oportunidade, para correr atrás de algo. Sim. Às vezes, hoje a gente abre mão de algum conforto, de algum luxo, para lá na frente, né, ter um resultado. E esse é o empreendedor, foi o que aconteceu. Você abriu mão de uma moto, com certeza ali em 2017, ter uma moto era tudo, né? Não, eu tinha 18 anos, né? Na época, quem é da minha faixa de idade lembra, das bizinhas aqui em Trindade, a cabulosa, não sei o que, era só uma bizinha com rodinha. Até som tinha, tá? Então, assim, um rapaz, um jovem de 18 anos, com uma bizinha e tal, você acha que não vai querer abrir mão? A maioria não vai querer abrir mão. Mas a vida é feita de escolha. Não só no negócio, mas a vida como um todo, ela é feita de escolha. Para você ter algo, às vezes você tem que abrir mão de algo, tem que priorizar algumas coisas, né? Então, isso não é diferente. E hoje a gente vive uma geração que às vezes não entende isso, né? Acha que a oportunidade vai vir e eu não preciso abrir mão de algo. Nós vivemos uma geração que não quer abrir mão de nada. De nada. Quer ter tudo. Quer ter tudo e não quer abrir mão de nada. E não funciona assim. A gente é prova viva de que isso não funciona, né? Não funciona. Bacana. E o SDI chegou em Trindade, já chegou pegando a câmera. E ontem, como é que foi o SDI? Explodiu, né? Tinha vários clientes, tinha cliente até de outros... foi um desafio, né? Não vou... com certeza foi um desafio. Uma coisa é você fazer o curso, você ter um conhecimento adquirido, mas o fato da experiência, ela conta muito. Demais. Conta muito. E na época eu resolvi trilhar um caminho que era mais difícil, não era mais fácil, né? Na época já estava surgindo vários CMS, que era o gerenciador de conteúdo, como Joomla, WordPress, né? E eu fiz a opção por não usar nenhum desses e desenvolver um próprio. Então, para quem estava começando, naquele momento, então, que você não tinha tanto conteúdo assim online, né? Tinha o que usava muito a questão dos fóruns, né? Mas não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Foi um grande desafio.
Eu lembro que um simples fato de fazer um upload de uma imagem para um servidor, levei um ano até a gente conseguir implantar isso, né, na nossa primeira estrutura. Então, não foi simples, não foi fácil. E você pegar um desafio como a Câmara Municipal já era, para a nossa realidade, muito grande, mas a gente conseguiu. Logo depois de uns 2 anos, surgiu a questão da lei da transparência, né, onde teve a obrigatoriedade de colocar todos os balancetes também nos portais, então isso também ajudou a difundir um pouco mais também, né, o nosso trabalho. Mas a gente não ficou preso, eu não queria ficar voltado só para o segmento órgãos públicos. Eu queria realmente atender a parte de varejo, de comércio, de serviços. Então a gente foi abrindo o leque, né? Tivemos cliente em Goiânia, em várias regiões de outros estados, Maranhão. Então isso foi muito bom, deu uma experiência muito boa para a gente também nesse segmento. Muito bacana. E a gente viu aqui tudo fala sobre oportunidade, né? A gente achou essa oportunidade aí da Câmara te contratando, abriu para mais, se eu não me engano, acho que você atendia outras também, Sim, né? Outras, sim. deu outras, abriu para geral. E assim, você que acha, né? Só abrir um parênteses aqui sobre a gourmetização aí do empreendedor, né? Que é tudo muito lindo, tudo que é. Você chegava que era bonito, né? O Ney tava aqui de uniforme, era chique, andava no carro atuando aí, mas ninguém via, né? Às vezes o Ney tinha que ir lá em Goiânia, sábado à tarde, levar panfleto e distribuir panfleto de porta em porta, panfletinho, né? Porque antes não tinha tanto patrocinado. Agora hoje não, a gente tem uns patrocinados no Facebook, a gente consegue ali fazer um Facebook Ads, Google Ads. Antes não, a gente fazia um panfletinho, ia para Goiânia, entregava panfleto por panfleto, para poder conseguir cliente, né? Por quê? Porque sabia o que queria. Sim. Hoje tá fácil, assim, em partes, né? Mas antes, para você fazer, você tinha que realmente querer. Não era só falar, eu vou empreender e sentar e esperar, não. Sim. O cliente vindo no meu WhatsApp, que não existia o WhatsApp também. Tem até um fato assim que eu gostaria de compartilhar, que hoje eu lembro e isso deixa eu até rir, né, da situação. Mas nessa época mesmo, vamos supor, enquanto a equipe, o Gustavo mesmo na época estava aqui com a gente, enquanto o Gustavo estava aqui no escritório trabalhando, nessa época em específico, eu não tinha carro ainda, eu tinha uma moto. Uma moto com baú atrás. E eu me recordo de uma vez que assim, a gente precisando abrir mais clientes, precisando conquistar, né, desbravar, eu fui fazer uma visita na Câmara lá de Pirinópolis. E eu fui de moto. De moto. Chegou lá em Anápolis, eu tomei uma chuva, nem capa eu tinha levado, tomei uma chuva danada, né? E eu pensei assim, ó, vou voltar, depois eu vou lá, outro dia eu vou lá. Se não vou voltar nada, vou assim mesmo. Cheguei lá no Pirinópolis sequinho, né? Porque a moto vai. O vento vai secando, né? Mas sim, por que eu estou contando isso? Porque tudo que você vai fazer tem desafio, tem, né, as situações adversas que às vezes tenta pôr você para baixo, fazer você desistir, mas você tem que ir, tem que romper. E de Trindade a Pirinópolis é na faixa de 200 quilômetros, mais ou menos. Não é algo tão simples assim para você fazer de moto, o risco de furar um pneu, enfim. Mas você tem que fazer. Então, o empreendedor brasileiro, ele tem isso. Né? Ele tem a força de vontade, ele tem a dedicação. Né? O que eu vejo hoje, assim, que muitas das vezes falta o preparo. Né? Falta o recurso, falta o preparo, falta o apoio de algumas instituições. Falta, às vezes, a gente ter, às vezes, até numa grade escolar, alguma coisa que falasse sobre negócios, né? Sobre finanças. Então, acho que... Mas o brasileiro, ele é esforçado, ele é agarrador, ele é inovador, né? O que falta, às vezes, é conhecimento. Isso, verdade. Concordo. Beleza, né? E aí o Grupo SDI, depois, o que aconteceu? O Grupo SDI, a gente, como comentei, tudo também tem os seus percalços. A gente, na época, envolveu num projeto de uma fábrica, as coisas não foram tão bem assim. E aí, passando um ano, mais ou menos, a gente resolveu encerrar a atividade do Grupo SDI, porque tinha recebido uma proposta de trabalho, né, novamente no Supermercado Imperial. E aí eu resolvi encerrar as atividades do Grupo SDI e assumir essa responsabilidade lá no Supermercado Imperial, que no início era na parte de gerência de TI e marketing.
né, assumi essa responsabilidade lá. Fiquei lá 8 anos. O que me chamou a atenção e me fez querer o desafio foi a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, né, com uma quantidade de funcionários já elevadas, né, então isso me chamou a atenção para esse desafio. Né, até então não tinha estado numa empresa, por exemplo, com mais de 50 funcionários, nunca tinha tido essa oportunidade. Então, eu aceitei o desafio, fui para lá, fiquei lá com eles por volta de 8 anos. E lá você teve a oportunidade de fazer várias implantações também, Sim, né? Sim, Por implantações de mais que sistema. era um negócio que não era seu ali, mas você tinha aquela liberdade de implantar coisas, Sim, de criar ali dentro. de Né? criar, de implantar, acompanhar também, né, processos de implantações de empresas, de serviços externos também. E eu falo para você que isso foi muito importante, me deu um know-how, um conhecimento gigantesco de fluxo, né? Você está numa empresa que fatura acima de 2, 3 milhões por mês, é uma outra realidade. Chegou fase lá da gente ter mais de 100 funcionários no grupo, né? Fui responsável na época lá por implantar um programa de estágio, na época até então não tinha, né? Então, por essa visão de querer ensinar, né? De querer ajudar desde pequena a pessoa que está começando ali a ter oportunidade. Então, assim, isso faz parte, né? Uhum. Fiquei lá por 8 anos, saí de lá como gerente geral, então, assim, foi muito importante, acompanhei todas as rotinas, desde processo de compra, contratação, marcou a gente informatizar toda a empresa e, principalmente, criar processos para tudo, né? Humanizar também a empresa no sentido de atendimentos, né? Isso foi muito importante também, criar essas rotinas de humanização, desde atendimento a fornecedor, atendimento a cliente, enfim, foi, sem dúvida nenhuma, uma grande escola. Tenho uma gratidão muito grande pelo Supermercado Imperial, pelos os proprietários. Hoje, eles resolveram, né, encerrar a atividade, hoje venderam, né, lá para o Barão, que é uma grande rede, mas são pessoas que eu tenho um enorme respeito, admiro bastante, todos eles, sem exceção. Desde a época do seu Edson, que foi o primeiro a me dar a oportunidade, ao Rogério, a Dona Lúcia, a Janaína, todos eles que fazem parte lá do grupo. Só falando, né, essa parte que você falou que você respeita e tudo mais, de onde você já passou, é importante. A gente está até falando antes sobre gratidão, né? Sim. A gente tem que ser grato de onde a gente passou. Ah, mas não teve bons momentos ali, ou talvez aconteceu algo, mas você aprendeu algo, né? Ah, mas eu fui abrir meu próprio negócio, mas a gente aprende. Onde que a gente passa, a gente aprende. Sim. Né? Novos processos, conhece novas pessoas, novos lugares. E todas as empresas, eu também, todas que eu já passei, por mais que às vezes a gente saiu assim, porque não estava no nosso agrado, não era o nosso momento de estar ali, naquela empresa, mas a gente tem que ser grato por ter passado ali, por ter tido a oportunidade. Se a gente entrou porque a gente estava precisando daquela oportunidade também, é bastante importante a gente ser grato, tá? Independente se a gente é empreendedor hoje ou não, você tem que ser grato por onde você passou. Se as pessoas te deram oportunidade. E deixar a porta aberta, né, Gustavo? Porta aberta. Uma porta aberta, porque eu tenho isso comigo, todos os lugares que eu trabalhei, que eu passei, eu tenho livre acesso. Livre acesso e costumo fazer um laço de amizade mesmo. Já tive situação de trabalhar como eu contei, trabalhar como criança, você não tem carteira assinada, não tem nada, eu poderia, né, argumentar, buscar algumas situações. Mas o principal para mim era a oportunidade de trabalho, de trazer o sustento para dentro de casa, né? Então, e isso foi muito importante, né? Bacana. Muito importante. E lá no Imperial surgiu um velho sonho que continuou. Na verdade, no Imperial, como a gente caiu para dentro mesmo dessa parte de organização de processo, tem uma coisa que eu tenho comigo, né? Qualquer empresa, qualquer negócio, eu costumo falar um pilar, né? Um tripé. A gente tem um tripé, que é pessoas, processos e um produto de qualidade. Se a gente não tiver esse tripé, muito dificilmente o negócio vai prosperar, verdade, né? Se você não tiver um produto bom, né, competitivo, de qualidade, enfim, produto ou serviço, tanto faz, né? Se você não tiver uma equipe boa e se você não tiver processos bem definidos, não vai dar certo. Então, no Imperial, a gente caiu muito para dentro nesse sentido, como organizando os processos, né? E aí, dentro disso, surgiu a necessidade, por mais que eles tivessem um sistema, né, na parte de ERP,
um sistema muito bom, muito robusto, de uma empresa lá do Paraná, 2 vizinhos no Paraná, muito bom, talvez esteja entre os 3 melhores do segmento do país. Embora o sistema fosse muito bom, tinha alguns processos administrativos mesmo que não contemplava. Então, lá mesmo, a gente comecei a desenvolver uma solução para complementar esses processos. Começar a controlar a parte de advertência, registro de funcionário. A gente criou um histórico de todo funcionário. Então, um funcionário a gente queria saber há 6 meses atrás, que dia que faltou, que se teve atestado, se teve alguma intercorrência, se nasceu filho. A gente começou a fazer um histórico. Né? Isso foi muito bom, muito importante. E dentro disso foi também humanizando os outros setores. Então, aí começou a desenvolver uma ferramenta, né? Na época lá, essa ferramenta a gente chamava de controle, né? Era uma ferramenta só interna, né? Na intranet mesmo. E aí a gente começou a desenvolver isso para facilitar esses processos. Ajudava também alguns análise de desempenhos, também de vendas, né? Para ajudar o processo de compra, né? Evitar ruptura dentro da loja, enfim, onde começou a grande questão. Só vamos dar um exemplo aqui, que você falou da parte desse tripé aí, bastante importante. Eu acho que o pessoal vai querer entender um pouco desse tripé. Sim. Vamos lá, é pessoas, processos e produtos. Produto, serviço bom, né? Isso, de qualidade. De qualidade. Vamos lá, eu tenho pessoas boas, processos bons e não tenho produto de qualidade. O que acontece? Não vai funcionar, a não ser que você consiga melhorar o seu produto. Né? Tenha consciência que precisa melhorar o seu produto, porque não adianta. Você pode ter a melhor equipe, pode ter o melhor processo, mas se o seu produto é ruim, quem vai comprar? Ninguém vai comprar. Compra uma vez e já era. Né? Não tem como. Beleza, eu tenho um produto bom, serviço bom, pessoas boas e não tenho um processo. Não vai funcionar também porque vai quebrar o processo. Às vezes você vai falhar ali no compromisso do entrega. Verdade. Né? No compromisso do entrega. Às vezes você vai ter um prejuízo muito grande porque o seu produto perde, às vezes, dentro do seu estoque, porque você não tem um processo de controle muito legal. Por exemplo, algo simples. O primeiro produto que entra, o primeiro produto que sai. Se você não tem um processo bem feito, acaba que o produto chegou, você está vendendo mais novo e o que estava ali mais antigo, um pouquinho, está ali no estoque e vai ficar ali até vencer. Exemplo de uma falha de processo. Né? E aí se você não tiver processo bem feito, às vezes você vai pagar uma multa por um imposto que você deixou de fazer da forma correta. Verdade. Então, não tem como. Então, vamos lá. Agora eu tenho um processo bom, redondo da minha empresa, tem uma oferta, serviço excelente e pessoas falham. Vai acontecer? Problemas de atendimento é o grande vertente disso, né? Principalmente problema de atendimento. E vai ocorrer também outras situações. Problemas internos da empresa. Problemas financeiros também, que você vai começar a perder dinheiro, né? Produto, se as pessoas não são bem capacitadas, treinadas, ela vai deixar o produto perder, um produto cai no chão, enfim. Acaba gerando a mesma situação. Então, você que está aí nos ouvindo, você está nos assistindo agora o podcast Fortecast, coloca esses 3 pilares aí, anota aí no seu checklist, no seu caderninho, não sei, anota aí. Processos, pessoas e oferta / produto, né? O seu serviço que você vende. E dá uma analisada, ver como que está hoje. Será que você tem que melhorar algum? Será que tem algum aí que dá para fazer uma pincelada? Tem algum que está ruim? Tem um que nem está funcionando? Que eu mesmo já presenciei várias empresas, né, que às vezes a gente conversa, conhece vários empresários, não tem processos. A empresa vai arrastando, chega uma hora, ele quebra, não tem processo, não vai conseguir escalar, não vai conseguir ter mais clientes, né? E por aí vai. Então faz essa tarefinha de casa aí para vocês. E é engraçado, assim, importante salientar, isso não é invenção minha, não. Tem vários, né? Tem pessoal que já defende essa tese. Eu aprendi isso, para você ver a importância de você aprender. Aonde você estiver, com pessoas que você tiver, tenta aprender. Eu aprendi isso naquele canal History, num programa que chamava O Sócio. Sei, já assisti. Sócio. Eu aprendi isso com ele. Isso ficou marcado na minha mente, mas nunca eu separei isso
de tudo que eu faço, de tudo que eu faço. Então, não importa se você está vendo a televisão, se você está vendo um Netflix, o que você estiver fazendo, tenta sempre tirar o proveito, né, para você crescer na vida, evoluir na vida. Bacana. Então, continuando aqui a sua história, Ney, você parou lá no Imperial e depois... Sim, aí no Imperial, a veia de empreendedor, né, você vai ficando ali um tempo, aí você inquieto, né, e aí você quer fazer algo, né? Então, eu cheguei a pedir para encerrar, né, o período lá, não tive nenhum problema com eles, e resolvi começar um projeto nosso de um mercado também. Como minha família já tinha tido lá atrás um mercado, eu tinha tido as minhas experiências, eu resolvi também tentar esse voo. E aí a gente começou um mercado pequeno, um mercado de bairro, inclusive o nome era esse, Super Bairro, que era a ideia de um mercado de bairro, muito parecido com os projetos de hoje que a gente vê do Carrefour, Pão de Açúcar, né, que é essa intenção de lojas de bairro, de proximidade. Né? O Carrefour mesmo, se não me engano, eu acho que é Carrefour Express, né, tem uma linha muito forte, principalmente na região sudeste, São Paulo, tem lá o dia a dia, enfim, tem várias redes com essa ideia de projeto de bairros, lojas menores, mais enxutas, né, e mais próximas ali do bairro. Era o nosso projeto também inicial. A gente teve a mesma dificuldade da grande maioria dos empreendedores, começando um projeto do zero, sem muito capital, com muita vontade, mas sem muito recurso. Embora a gente tivesse a vontade, o conhecimento, naquele exato momento nos faltava o recurso financeiro. Mas mesmo assim a gente implantou, rompemos lá por 2 anos e meio, né? E aí a grande lição, o grande benefício disso tudo foi o varejo forte. Porque o sistema varejo forte, na verdade, ele foi produzido, amadurecido, implantado, praticado, vivenciado nesse supermercado. Então, o supermercado, querendo ou não, nos deu esse grande presente, né? Porque foi lá, quando a gente foi dar o start, a gente orçou, cotou vários sistemas do mercado, né? O RP do mercado, inclusive, que a gente usava na época no Imperial, mas eram valores impraticados para quem está começando. Né? Não é que é caro, mas para quem está começando é fora de lógica, né? Então, eu fiz a opção por desenvolver uma plataforma própria. Né? Massa. A veia empreendedora, né? Principalmente programador, né? Eu conheço programadores sobre essa área aí, conheço vários e vários. Se surge um problema, você mesmo quer resolver ali, já empreende, acaba criando. De onde que nascem as startups? Sim. Né? Hoje, a maioria das startups começou assim, um cara viu um problema, tem um problema ali, eu preciso de resolver esse problema, eu venho aqui, eu mesmo faço na unha. Às vezes tem algo no mercado, mas algo que ainda não consegue atender aquele nicho, aquela parte de pessoas ali, é onde sai isso aí. E o Ney começou a falar aqui, ficou meio vago para vocês, mas a gente vai te apresentar agora o produto varejo forte, né? Que é o que o Ney falou aqui agora, que surgiu aí dessa necessidade, né? Lá no Super Bairro, que foi o supermercado dele, que ele surgiu essa necessidade, viu que tinha ali que criar algo para um público que precisa, que é esse público que nós estamos conversando aqui agora, que é com você, empreendedor, que está começando, empreendedor ali que está correndo para organizar os processos, principalmente do seu negócio, né? A gente vai falar um pouco sobre esse software aí, o Ney vai explicar, porque ele é o pai dele, o criador dele aí, um pouco dele, o varejo forte. Explica para o pessoal o que é o varejo forte. A grande necessidade de início, né? Primeira coisa, eu não queria trabalhar sem ter o controle da loja. Eu estava acostumado com essa realidade de você saber tudo que você vende, controlar estoque, saber se tem furto, se tem perda, se não tem, se está tendo lucro, se não tem. E a gente usava uma ferramenta muito boa, mas para mim era inacessível. Eu fui cotar alguns sistemas, os que eram mais acessíveis não tinham recursos que eu precisava, que eu estava acostumado a lidar. Né? Então aí eu falei assim, não tem outra saída, é a gente desenvolver. Como a gente já tinha uma base já iniciada, que era inclusive o sistema que a gente usava complementar no supermercado Imperial, então eu peguei essa base,
A gente teve um período lá, quando eu comprei esse mercado, a gente ficou 30 dias fechado para a reforma. Então, nesses 30 dias foi o tempo que eu tive para desenvolver o módulo de vendas. Então, 30 dias a gente deu start com o PDV, né, o ponto de vendas, já deixando tudo ok. O que era a ideia? A ideia é, se a gente vender que seja uma balinha, um chiclete, tem que ser registrado, porque eu queria ter esse controle de tudo que fosse vendido dentro da loja. E assim foi, startamos o mercado já com a ferramenta nossa. Depois, nesses 2 anos e meio que foi surgindo, a gente foi desenvolvendo os demais módulos complementares. Então, a parte de cadastro de produtos, controle de estoque, né? Controle de perdas, né? Desde emissor de etiquetas de gôndolas, enfim, controle de todos os setores da loja. Era um mercado pequeno, mas que já tinha açougue, tinha padaria, tinha hortifruti. Então, todas as compras eram lançadas, dada entrada na mercadoria, a gente tinha um controle de estoque, eu fazia esse acompanhamento, se o estoque estava crescendo, diminuindo, né, para você saber se você estava conseguindo também crescer a empresa ou não. Se eu precisasse saber como é que foi minhas vendas do dezembro, do Natal do ano passado, eu conseguia fazer esse acompanhamento, né? Isso foi muito bom, deu muito certo, né? E aí, o que aconteceu? A gente deu tão certo que alguns amigos, empreendedores também de outros segmentos, começaram a demonstrar interesse pela plataforma. E aí a gente começou, não era uma pretensão inicial, mas a gente começou implantando em um amigo, em um parceiro, até chegar um momento que a gente tinha em média de 10 contratos com o sistema. E aí foi nesse momento que eu, analisando, percebi que era mais interessante a gente focar, dedicar toda a nossa energia para o sistema, para o varejo forte, que estava iniciando, e resolvi, então, encerrar a atividade do supermercado, né? E focar especificamente no sistema. É onde eu falei lá atrás, né, da oportunidade. O empreendedor ele vê oportunidade, ele não vê o negócio, eu vou vender caneca. Bacana, tá empreendendo. Achou a oportunidade de vender notebook, vai ser melhor para mim, eu vou ter um maior aproveitamento ali, então eu vou para aquilo. Empreendedor é isso, vender. Sim. Tá, e o varejo forte, né, é um sistema aí voltado para ajudar esse microempreendedor, esse empreendedor que está precisando de controlar, de trazer seus processos para mais perto, de ter esse controle da empresa nas palmas das mãos, né, como a gente diz ali. Com o varejo forte, hoje, o que você aprendeu? Qual foi a maior lição? Sim, você pode falar, depois que eu entrei no varejo forte, porque a gente está falando de um novo tipo de empresa, né? Que você está lidando hoje como empreendedor. Porque antes você lidava ali com uma empresa mais tradicional, né, um modelo tradicional de comércio e tal, de porta aberta. Hoje não, hoje é um comércio ali mais escalável, eletrônico, digital. Sim. Como que você está lidando com essas mudanças, que é uma mudança também? Primeiro, o próprio varejo forte, ele é uma empresa, né, um produto, vamos dizer assim, que ele não é um produto engessado. Ele não pode ser, nem nunca vai ser um produto engessado. Porque nessa área de tecnologia, as coisas é muito rápidas, muito dinâmico. Uhum. Né? E eu acredito que o comércio também é muito rápido e muito dinâmico. Então, o sistema em si, ele vai evoluindo. Nunca está pronto, a verdade é isso. Ele nunca está finalizado, concluído. Ele sempre está evoluindo. Os clientes que estão conosco sempre percebem isso. E se você observar, isso é um processo também natural da tecnologia. A evolução como um todo da tecnologia, né? Você pegar, desde quando eu tinha lá uns 11, 12 anos de idade, a gente usava orelhão, isso. Depois celular, e aí hoje a gente conversa vendo a pessoa pelo telefone. Então, eu acredito muito nessa linha de trabalho. O varejo forte, o que ele mais me ensinou? Hoje a gente tem a oportunidade de lidar com vários segmentos, conhecer vários segmentos, a gente tem na base desde papelaria, ferragista, material de construção, supermercado, casas de carne. Então, acaba que você vai acompanhando um pouco de cada segmento e de cada realidade. Embora seja diferente, segmentos diferentes, as particularidades, né, que cada um tem muita similaridade. Né? No fritar dos ovos é basicamente a mesma coisa. Compra algo, vende algo, ou vende serviço, vende sua mão de obra, mas basicamente
segue uma mesma linha, você tem que controlar seus gastos, né? Ter um controle nesse sentido, um controle também de margem de lucro, para você conseguir fazer um fechamento e ter lucro, que é o que toda empresa espera, né? Então, assim, com certeza, essa experiência ao longo desses anos com varejo forte tem nos ensinado muito isso, a aprender com cada um desses segmentos, né? E poder somar. A grande visão, o grande objetivo do varejo forte é trazer uma ferramenta, trazer soluções, tecnologia de forma acessível para que esses pequenos e médios empresários que antes tinham um argumento assim, eu não tem como eu colocar um sistema na minha loja porque é muito caro, né? Eu não tenho tempo, né? Então, o que acontece? O nosso grande missão e objetivo é trazer uma ferramenta que seja fácil, intuitiva, né? Que seja acessível para o nosso cliente e que vai dar condição para ele de fazer uma gestão mais assertiva da loja, melhorar a sua lucratividade e, na verdade, gerar mais tempo para ele. Porque quando ele começa a fazer esse controle, ele vai ter mais tempo. Ele tem a loja na mão. Que o empreendedor precisa de tempo, né? Tempo para quê? Para poder pegar a empresa, onde que está aqui, onde que eu preciso melhorar, o que que eu preciso de, onde eu preciso de investir, onde eu preciso de cortar. Isso. Ele tem que entender isso. Bacana, bacana, Ney. Mas assim, agora a gente vai fazer a pergunta que não quer calar, a pergunta que a gente vai fazer para todo mundo que vier aqui na nossa bancada do Fortecast. Qual a receita, qual é a fórmula, aquela fórmula, receita de bolo para ter uma empresa de sucesso? Fala o pessoal aí que eles querem saber disso. Eu também quero saber qual que é essa fórmula, que eu quero aplicar ela aqui amanhã. É isso aí, Gustavo. Essa é a pergunta de 1 milhão. Não é nem R$1 milhão, é $1 milhão. Na verdade, isso todo empreendedor busca, né? Essa receita aí. E se tivesse, com certeza também não seria tão divulgado assim tão facilmente, né? Verdade. Mas o que eu posso dizer para vocês, para você e para vocês que estão nos assistindo, existem algumas dicas, alguns caminhos, né? Alguns parâmetros, né? Que vai te ajudar a achar essa receita. Porque, na verdade, o que se aplica para mim talvez não se aplica para você, não se aplica no seu segmento, né? Então, assim, os caminhos são você investir em conhecimento, que eu considero que é o mais importante, conhecimento do próprio ramo que você atua, conhecimento do seu produto, dos seus concorrentes e conhecimento para você mesmo. Investir em estudo, né, qualificação, para você poder também fazer uma gestão, fazer o controle da sua empresa. Conhecimento para a sua equipe, investir na sua equipe, investir em treinamentos, em cursos, palestras para a sua equipe, né? Como a gente falou do tópico lá de pessoas, isso é fundamental. Investir em tecnologia, hoje o mundo é muito digital, não tem como você ficar de fora, né? Então, investir em tecnologia, você vai conseguir diminuir gastos com toda certeza, fazer um melhor aproveitamento, né? Ter um melhor desempenho, investir em tecnologia. E dentro disso eu considero uma das coisas também muito importantes, que é investir num bom sistema para sua loja. Não estou puxando sardinha para o nosso lado, né? Lógico que a gente tem uma boa ferramenta, né? Com valores acessíveis, mas independente disso, que você tenha um bom sistema para te ajudar a fazer o controle dentro da loja. Por quê? Se você tiver uma loja com 200 produtos diferentes, eu já falo para você que é humanamente impossível você controlar isso sozinho, só num caderninho. Saber o que faltou, se o produto chegou mais caro, se chegou mais barato. Então é importantíssimo você investir numa ferramenta que vai te ajudar a fazer um controle e a gestão do seu negócio, tá? Então essa é a grande dica, se profissionalizar, investir nisso, que aí sim você vai encontrar a fórmula que se aplica à sua realidade, né? A gente usar o apoio, seja nosso, como Varejo Forte, como Sebrae, como vários outros, né, sistemas de ajuda, né, isso é bom. Mas você, pegando toda essa informação, esse conhecimento, encontrar a melhor forma para o seu negócio. Tá? Isso é fundamental. Bacana. Então, a gente fica por aqui, depois dessa aula que o Ney deu para a gente aqui, né? Agradecemos a sua presença, Ney. Acho que foi de grande valia aqui para todos nós, aprendemos muito. E você que nos assistiu até agora, que ouviu esse podcast,
fique ligado nas nossas redes, no Varejo Forte, no Fortecast, nos projetos que nós estamos entregando para vocês agora. São projetos que vão ajudar, né? Nós queremos fomentar o empreendedorismo, né? Não estamos aqui... Se você tiver o sistema Varejo Forte, bacana, né? A gente está aqui para orientar também. Mas a gente quer que cresça essa veia empreendedora, essa turma que quer empreender mesmo. Nós estamos aqui para ajudar, para somar, né? Vamos trazer pessoas que têm bagagem para poder somar e te ajudar a crescer o seu negócio. E é isso. Muito obrigado você que acompanhou até aqui agora. E logo, logo nós estamos aí com novos episódios do podcast. E até mais. Obrigadão.